Olá, comandantes, sejam muito bem-vindos à review do Virtual Call Beech 99. Eu adoro este tipo de aviões bimotores. Eu estava já a pensar, isto vai ser excelente para o FS Economy. Nós carregamos isto com passageiros e vamos ganhar aí dinheiro. O avião por fora tem várias liveries, todas bonitas. Uma coisa que eu não gosto muito é aqui, portanto, as hélices. Não sei porque, acho que não está a qualidade dos outros aviões. Quando elas começam a rodar, quando estão paradas estão boas, mas quando começam a rodar faz muito lembrar o Flight Simulator X. Isto é por fora. Malta, agora por dentro é que o avião é bastante desapontante. Ele custa 16,50€ e tal cêntimos no Sim Market. É analógico, o que faz falta no Sim. Portanto, se vocês têm a versão Standard, não há praticamente nada analógico, assim, aviões de grande porte, não é? O Cessna tem os Glass Cockpits, o Beechcraft King Air também. Portanto, eu gosto de analógicos, os instrumentos estão bons, acho que faz falta um avião destes, ainda por cima bimotor, ainda por cima de passageiros. Mas é que esteticamente é o avião que mais me desapontou até agora, incluindo os freewares. Vejam só aqui a luz, isto nem sequer é redondo. Isto está muito, faz muito lembrar aviões do FSX, as texturas de baixa resolução, não é? Olha aqui, está muito desapontante. Os instrumentos estão muito bons, dá para ler, inclusivamente aqui dá para ler muito bem, mas tudo o que não é instrumentos, tudo o que está à volta está muito fraquinho. Olhem aqui o manche, está muito fraquinho esta resolução, os pedais também, tudo assim muito simples, a porta não dá para abrir. O vidro, que no Flight Simulator novo, não é? Tem detalhes incríveis até quando bate a luz. Aqui é muito básico, sim, tem uns riscos, mas é uma coisa muito baixa resolução. Eu acho que ficou para o preço que é que mesmo que fosse freeware, não seria uma freeware fora de série, seria bom, mas não sei, fiquei um bocado desapontado. Ok, pontos fortes. Temos checklist, sim. Temos aqui uma checklist bastante detalhada, portanto isso é um ponto forte. A checklist tem aqui alguns problemas que eu já reparei. Por exemplo, o transponder, se nós não sabemos onde é que está, podemos clicar aqui no olho, certo? Só clicando no olho não faz nada. Portanto, não sei. E as outras não têm olho. Portanto, isso será algum bug. Eu julgo que isto é meio que early access, mas eu acho que se eles não tinham o avião pronto, não deviam ter posto também à venda. Temos aqui outro problema também, que é na mistura. Eu consigo mudar a mistura com o scroll do rato, mas não consigo, por exemplo, clicar e arrastar. Clicar e arrastar não funciona aqui. Também acho que para um avião payware, são detalhes que não deviam falhar. Depois aqui vocês também conseguem ver que a resolução está extremamente baixa, mal dá para ler aqui os ailerons. Isto que deveria provavelmente ser redondo está meio quadrado. Os bancos não estão muito maus, mas também lá está. Se isto fosse no FSX eu ficaria contente. No Microsoft Flight Simulator nem por isso. Enfim, depois também há aqui outras coisas que eu já notei que não funcionam, que é aqui o anti-ice. Tudo o que está, estes e estes funcionam. Estes aqui eu clico, faz o barulho, mas nem ai nem ui. Depois o resto, que eu saiba, parece que funciona. Mas também estes interruptores de muito baixa resolução, não é? É um pouco desapontante. Eu queria fazer este vídeo também para vocês verem, antes de comprar, realmente o que é que vão receber nesta altura. Eu não sei se isto foi um port-over do Flight Simulator X ou não. Eu sei que, assim, Virtual Call não é nenhuma carnada, ok? Eles não são conhecidos por fazerem coisas de outro mundo esteticamente. Mas é que eu tinha o Dornier deles para o Flight Simulator X, não é? Que é um modelo já antigo. Flight Simulator X. E está melhor que este. Isso é que me chocou um bocado. Infelizmente. Mas pronto, vamos levá-lo aqui para a pista. Eu nem sei se a gente vai conseguir levantar daqui, porque o avião precisa de uma pista enorme. Também lá está uma coisa que eu não sei se está realista ou não, mas vamos tentar.
Depois temos ali aquele GPS em cima, que está engraçado. Eu vou ter que apanhar mesmo a pista toda. Vamos ter que meter aqui flaps nisto. No chão, no táxi, por acaso, reage muito bem, anda muito bem. Aí não há nada a apontar. Bem, não sei se a gente vai conseguir levantar voo daqui. Portanto, temos flaps full. Vai ter que ser mesmo assim. Vamos a isso. O torque está no máximo. Ele é lento, mas lento. Eu não sei se isto estará realista, não é? Para um avião destes. Bem, aborte. Bem, malta, eu vejo-vos noutra pista. Daqui a gente não descola de certeza. Bem, agora estamos aqui no aeroporto internacional, portanto, se ele não descolar daqui, não sei. Mas vocês vão ver o que ele demora a ganhar velocidade. Portanto, isto realmente não é o avião para bush flight. E sim, eu estou com os aceleradores no máximo, caso estejam a questionar. Pronto, agora sim estamos no ar. Gear up. Pronto, tirei os flaps, agora sim começa a ganhar velocidade. Depois de estar no ar até é um avião rápido, mas epá, para descolar, meu Deus do céu. Mas depois estão aqui a ver a velocidade de cruzeiro 220 nós já é bastante boa. É isso, por fora até está bonito. Pá, e um avião destes realmente faz falta no simulador. Mas não está ainda ao nível dos aviões padrão, os aviões que já vêm com o Flight Sim. Vamos tentar dar a volta e aterrar novamente, para ver também como é que ele se comporta na aterragem. Mas é isso, malta, faz-me lembrar muito o nível que havia no Flight Simulator X. E os outros POS que eu trouxe aqui para o canal, se vocês quiserem ver, está aí na descrição uma lista de reprodução com os outros aviões, Freeware e POR, são realmente bastante melhor que este. É uma pena, não é? Realmente um Beech 99 faria muita falta aqui no Flight Sim. Mas é assim. Bem, entretanto já estava na velocidade máxima. Temos de ter cuidado com isso. Não sei, ele ganha velocidade bastante facilmente no ar, mas na pista deve estar com alguma coisa de errado.
Vamos lá, eu acho que vou ter que dar aqui uma volta maior. Nós continuamos muito rápidos. Eu já estou com os motores em idle, só para vocês terem noção há muito tempo. Ok, foi uma aproximação fraquita, mas eu também ainda tenho o avião há pouco tempo. Ui. Ele até reage muito bem e rapidamente aos inputs quando estamos no ar para um avião desta dimensão. Aí não há nada a dizer, até voa bem. Aquela aproximação ali foi culpa minha, que eu ainda estou a aprender. Mas, epá, tem aqui uns detalhes que realmente são fraquitos. E outra coisa que eu me esqueci de vos dizer, mas é um bug que eles sabem e eles puseram lá até no PDF do manual. Isto vem com o manual, se quiserem descarregar o PDF com checklist e tudo, mas eles dizem lá que, onde é que está? Eu acho que é este aqui, não está a apanhar, ou é este? Não, acho que é este aqui, não está a apanhar o NDB. Portanto, eles já falaram com a Azul para perceber o que é que se passa ali, mas eles sabem disso e estão a tentar resolver. Portanto, se vocês voam muito com ADF e NDBs, não sei se ainda alguém voa com isso ou não, pronto, ficam a saber que tem esse problema. E pá, depois problemas estéticos, não é? Tem muitos, e aqui também de funcionamento disto não dá para mexer com o rato, não é? Nem toda a gente tem atalhos para isto, nem toda a gente tem aqueles yokes que têm mistura e tal. E pronto, e depois aqui isto também não funciona. Não sei, não gostei muito, mas pronto, fica aqui a minha review como eu acho que é. Vocês podem tomar as vossas próprias conclusões. 16,50€ e tal cêntimos é demais, julgo eu, mas pode ser que eles melhorem no futuro, e se houver assim grandes updates eu posso voltar a fazer uma review. Eu sou o Travolta, não se esqueçam de ver aí a lista de reprodução com os outros aviões que eu trouxe para o canal, subscrever também e partilhar os vídeos com os vossos amigos é super importante. Vejo-vos então no próximo vídeo, até lá, fiquem bem.